Meu nome não importa, e, se em algum momento algum nome surgir, ele já estará alterado. Hoje sou uma mulher madura, com 48 anos de idade. Moro no Japão há mais de 2 décadas e não possuo ascendência japonesa, embora seja casada com um homem nascido nesta terra. Viemos para cá, jovens, cheios de planos. Construímos uma família e nossos filhos hoje já são adultos. Carrego comigo uma vida aparentemente comum, mas desde muito cedo, algo sempre me acompanhou. Algo que jamais consegui explicar com palavras simples. Algo que se manifesta entre o sagrado e o inexplicável. A primeira lembrança que tenho desse contato ocorreu quando eu ainda era muito pequena. Tão pequena que muitos diriam ser impossível lembrar. Mas eu lembro com absoluta clareza, como se fosse agora. Eu tinha apenas 3 anos de idade e não sei como sei disso. Simplesmente sei, porque essa informação sempre veio à minha mente com nitidez. Sem dúvidas, sem esforço, como se estivesse gravada em mim. Naquela época eu dormia no quarto dos meus pais, em um berço de madeira antigo, daqueles cujas grades de um dos lados podiam ser abaixadas. Esse lado permanecia sempre aberto, permitindo que eu subisse e descesse sozinha, algo comum naquele tempo. Lembro-me perfeitamente de estar sentada no berço, com as pernas para fora, os pezinhos tocando o chão frio do quarto. A casa estava em completo silêncio. A noite envolvia tudo, e meus pais dormiam profundamente. O quarto estava totalmente escuro, iluminado apenas pela fraca claridade que entrava pela janela. Foi então que algo aconteceu. Diante de mim, levemente à minha direita, não na parede, não no teto, mas suspenso no ar, como se fosse uma ruptura na própria realidade, surgiu uma abertura ovalada, com profundidade, como se fosse tridimensional. Não parecia um buraco comum, mas sim um portal, algo que se abria do nada, sem som, sem aviso. Deste portal começaram a sair figuras que, à primeira vista, pareciam personagens infantis. Eram seres pequenos, coloridos, lembrando os 7 anões das histórias antigas que mais tarde eu conheceria. Eles saltitavam, dançavam, atravessavam o quarto com alegria, passando bem diante de mim e desaparecendo do outro lado, à minha esquerda, como se ali houvesse um segundo portal invisível. Enquanto se moviam, deixavam cair algo semelhante a partículas de luz, como purpurina luminosa. Não era dourada, mas sim branca e azul, com um brilho intenso, quase neon, como se não pertencesse a este mundo. Aquela visão não me causou medo. Pelo contrário, eu estava completamente encantada, hipnotizada pela beleza daquilo tudo. Foi então que percebi uma presença diferente entre aquelas figuras. Uma figura muito maior, mais alta, que caminhava calmamente, com passos firmes, e que olhava diretamente para mim. Quando meus olhos se encontraram com os dele, soube imediatamente quem era. Era Jesus. Sim, Jesus. Não como uma imagem de livro ou de igreja, mas como uma presença viva, real, imponente e ao mesmo tempo suave. Ele usava um manto branco, longo, e sobre ele uma faixa azul colocada de forma diagonal. Sua presença era tão forte que os outros seres praticamente desapareceram da minha atenção. Observei enquanto todos atravessavam o segundo portal e sumiam. E então tudo se fechou, como se nunca tivesse existido. Aquela foi minha primeira visão, aos 3 anos de idade, algo que guardei em silêncio por toda a vida. Muitos anos se passaram até que eu tivesse um novo encontro, desta vez já adulta, já vivendo no Japão. Naquela época, minha família passava por um período extremamente difícil. Havíamos sido enganados por um homem que nos vendeu um carro cheio de problemas ocultos. Vou chamá-lo aqui de Mauro das Correntes, um nome fictício para proteger identidades. Ele também era imigrante, alguém que veio para o Japão em busca de trabalho, mas acabou se envolvendo com atividades ilegais.
Quando descobrimos tudo o que havia de errado com o veículo, tentamos resolver a situação de forma pacífica, mas ele passou a nos ameaçar. Foram dias de medo, tensão e insegurança. Eu tentava ser forte pelos meus filhos, mas o medo se instalava dentro de mim. Foi em meio a esse caos que tive o segundo encontro. Em uma determinada noite, tive um sonho extremamente vívido, diferente de qualquer sonho comum. No sonho, eu me encontrava diante de Jesus novamente. Ele estava exatamente como na minha infância, com o mesmo manto branco e a mesma faixa azul. Era mais alto do que eu, e lembro de pensar nisso no sonho, comparando nossas alturas. Sua presença era tão real que eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Aos poucos fui me aproximando, sentindo um misto de reverência e necessidade de confirmação. Estendi minha mão direita e toquei seu rosto. Sua pele era perfeita, sem marcas, sem poros visíveis, completamente lisa. Seus olhos eram azuis, profundos, cheios de algo que não consigo descrever. Seu corpo emitia luz, uma luz tão intensa que parecia envolver tudo ao redor. Enquanto o tocava, comecei a sentir uma pressão forte no peito, uma dor estranha que não machucava, como se algo estivesse sendo colocado dentro de mim. Então, sem mover os lábios, ele me disse que me amava. Não foi uma frase falada, foi um pensamento que entrou direto na minha mente. Naquele instante, compreendi que aquela dor era amor, um amor tão grande que parecia não caber dentro de mim. Foi então que o homem que nos ameaçava apareceu no sonho. Ele surgiu segurando uma espada japonesa, com o rosto tomado pela raiva. Tenho certeza de que ele não via Jesus, apenas a mim. Ele avançou e me golpeou no peito com a espada em um corte diagonal. Olhei para mim esperando ver sangue, ferimentos, mas não havia nada. Quando olhei para ele, vi que o ferimento estava em seu próprio peito. Ele não caiu, não morreu. Apenas ficou furioso, incrédulo. Tentou me atacar novamente e nesse momento senti algo inexplicável acontecer. Eu me dupliquei. Passei a observar a cena de fora, como se fosse uma segunda versão de mim mesma, enquanto a primeira continuava ali. Vi Jesus se aproximar da minha outra versão e colocar sobre meus ombros algo parecido com um xale, feito de um tecido grosseiro, antigo, semelhante a sacos de grãos. O tecido era marrom e tinha inscrições escuras, além da imagem de 2 cavalos. Enquanto eu tentava entender aquilo, voltei para o primeiro corpo que novamente foi atacado. O golpe atingiu meu ombro e braço, mas novamente não havia ferimento. O homem me encarava sem entender. Meus olhos se fixaram nos dele, e então senti meu corpo sendo puxado para longe, como se estivesse sendo levado para cima ou para fora. Tudo ficou distante, pequeno, até que acordei. Eu estava de volta ao meu quarto, deitada no chão sobre o tatame, ao lado do meu marido e dos meus filhos pequenos, todos dormindo tranquilamente. Aquilo aconteceu quando eu tinha 33 anos de idade. Mais tarde, fiquei sabendo que o homem foi preso e nunca mais tivemos contato. Até hoje não sei explicar se aquilo foi apenas um sonho ou algo além disso. Só sei que a sensação, a presença e o amor que senti foram mais reais do que qualquer coisa que já vivi. Guardo essa experiência comigo como algo sagrado, algo que jamais será esquecido. Meu nome é Helena. Hoje tenho 23 anos de idade e moro em uma região tranquila do Distrito Federal. Mas tudo o que vou relatar aqui aconteceu quando eu ainda tinha 18 anos. Demorei muito para tomar coragem de contar essa experiência, porque não é simples colocar em palavras algo que marcou profundamente a minha fé, a minha vida espiritual e a minha compreensão sobre o mundo invisível que existe ao nosso redor. Este é apenas um entre muitos acontecimentos estranhos e ao mesmo tempo sagrados que vivi ao longo da minha vida, mas foi um dos mais intensos e transformadores. Nasci em um lar cristão.
Meus pais sempre foram muito firmes na fé. Meus irmãos também cresceram nesse mesmo ambiente, cercados por orações, leituras bíblicas e pela certeza de que Deus cuida de nós em todos os momentos. Desde pequeno ouvi que anjos nos guardam, nos protegem e caminham ao nosso lado quando oramos com sinceridade. Essas histórias nunca me pareceram fantasias, porque para mim sempre soaram como verdades profundas, mesmo antes de eu compreender plenamente o que significavam. Na época em que tudo aconteceu, eu ainda morava na casa dos meus pais. Meu quarto ficava na parte da frente da casa, voltado para a rua. Havia um pequeno quintal separando a casa do portão, que era de grade, permitindo ver o lado de fora com certa facilidade. A janela do meu quarto ficava exatamente alinhada com esse portão, e por isso, muitas vezes, antes de dormir, eu gostava de ficar observando o céu, as estrelas e o silêncio da madrugada. Era um hábito que me trazia paz. Naquela noite específica, já era madrugada. A casa estava em completo silêncio e eu estava deitada na minha cama, com o celular nas mãos, ouvindo músicas cristãs. Sempre tive uma curiosidade muito grande sobre os seres celestiais. Eu desejava, no fundo do coração, poder ver um anjo, nem que fosse por um segundo, apenas para confirmar aquilo que sempre acreditei desde criança. Não era um pedido por vaidade ou curiosidade vazia, mas um anseio profundo de sentir mais perto aquilo que eu já cria. Entre as músicas que eu ouvia repetidamente naquela noite, havia uma chamada Fly, de um cantor chamado Elias Monteiro, uma canção que sempre me causou algo difícil de explicar. Sempre que eu a escutava, sentia arrepios por todo o corpo, como se algo além do som estivesse presente. Eu sentia uma emoção intensa, quase como se houvesse outra voz cantando junto, algo que não vinha apenas dos fones de ouvido. Aquela música parecia tocar não apenas os meus ouvidos, mas a minha alma. De olhos fechados, deitada na cama, comecei a orar em silêncio. Pedi a Deus, com toda a simplicidade do meu coração, que se fosse da vontade dele, eu pudesse ver um anjo. Não fiz promessas, não exigi nada, apenas pedi. Permaneci ali por alguns instantes, sentindo uma paz profunda, até que resolvi abrir os olhos. Meu quarto estava completamente escuro. Nenhuma luz estava acesa, nem dentro nem fora de casa. Ainda assim, no instante em que abri os olhos, algo impossível aconteceu. Uma luz muito intensa, branca com um leve tom amarelado, atravessou o meu quarto de um lado ao outro, como um relâmpago silencioso, mas sem o estrondo do trovão. Não era uma luz comum. Ela parecia ter consistência, presença, como se carregasse vida. Meu coração disparou. Em um impulso, me levantei da cama de uma só vez e corri até a porta do quarto. Abri a porta rapidamente e fui para fora, acreditando que talvez ainda pudesse ver algo, alguém, alguma forma. Eu queria vê-lo, queria dizer que estava ali, que eu tinha percebido sua presença, mas não havia nada visível. O quintal estava vazio, a rua silenciosa, o céu escuro como sempre. Voltei para o quarto tremendo, fechei a porta e ajoelhei ao lado da cama. Orei agradecendo a Deus, sem entender completamente o que tinha acontecido, mas com a certeza de que algo sobrenatural havia passado por ali. Acabei adormecendo pouco tempo depois, com o coração ainda acelerado. Na manhã seguinte, acordei cedo, ainda pensativa sobre a noite anterior. Nesse dia, minha prima Clara, que na época tinha 7 anos de idade, veio passar o dia em casa. A mãe dela precisava trabalhar e eu ficaria responsável por cuidar dela. A casa estava organizada, tranquila e o clima era leve. Meu quarto não tinha uma porta de madeira, apenas uma cortina que separava o ambiente do corredor. E naquele momento a cortina estava levantada. Enquanto eu estava deitada na cama lendo um livro, Clara brincava no quintal com a bicicleta ou assistia televisão na sala. Em determinado momento, me deitei de barriga para cima, coloquei o livro ao meu lado
e fiquei observando o teto, distraída em pensamentos. Foi então que algo chamou minha atenção no canto do meu campo de visão. Olhei em direção à entrada do quarto e vi pés passando lentamente, acompanhados de uma roupa branca. Não era qualquer roupa. Parecia uma veste longa, clara, semelhante às vestes usadas em cerimônias de batismo. Os pés também eram claros, de um branco quase luminoso. Aquela figura atravessou a frente do meu quarto com passos serenos, sem fazer qualquer ruído. Meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente compreender. Levantei da cama rapidamente e corri para fora do quarto, acreditando que pudesse ser minha prima. Mas imediatamente lembrei que Clara estava vestida com roupas cor-de-rosa. Corri até o quintal e a vi lá, brincando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Não havia mais ninguém na casa. Foi nesse exato momento que o telefone tocou. Era minha mãe. Atendi ainda em choque, com o coração acelerado, e antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, uma alegria inexplicável tomou conta de mim. As palavras simplesmente saíram da minha boca, sem que eu pudesse controlar. Eu disse que Jesus tinha entrado em casa, que eu tinha visto, que ele tinha passado pelo meu quarto. Do outro lado da linha, minha mãe começou a chorar intensamente. Entre lágrimas, ela disse que sabia, que tinha ouvido, que tinha sentido. Aquilo me deixou ainda mais emocionada. Comecei a chorar também, tomada por uma felicidade que nunca havia experimentado antes. A ligação terminou, mas aquele momento ficou gravado para sempre na minha memória. Mais tarde, minha mãe me contou que naquele mesmo instante ela havia tido uma visão no local onde estava. Ela sentiu uma presença forte, algo que não conseguia explicar com palavras, e teve certeza de que algo espiritual estava acontecendo conosco ao mesmo tempo, mesmo estando em lugares diferentes. Depois desse dia, outras experiências aconteceram comigo, algumas mais sutis, outras igualmente intensas, mas nenhuma jamais apagou a marca profunda daquele encontro. Não sei dizer se o que vi era um anjo, o próprio Cristo, ou apenas uma manifestação da presença divina de uma forma que minha mente pudesse compreender. O que sei é que não era algo deste mundo comum. Guardei essa experiência por muito tempo no coração, compartilhando apenas com pessoas muito próximas. Sempre que lembro, sinto a mesma paz, o mesmo arrepio, a mesma certeza de que não estamos sozinhos, de que existe algo além do que os nossos olhos conseguem ver. Hoje, ao finalmente relatar tudo isso, faço com respeito, humildade e gratidão. Não para convencer ninguém, mas para testemunhar aquilo que vivi. Cada pessoa é livre para acreditar ou não, mas para mim, aquele dia foi a confirmação de que a fé que herdei desde criança é viva, real e poderosa. Meu nome é Helena, e desde muito cedo eu aprendi que até aquilo que parece um privilégio pode se transformar em motivo de dor. Sou branca, de olhos claros e cabelo naturalmente dourado. E durante toda a minha infância, isso nunca foi visto como algo bonito. Pelo contrário, na escola, as crianças encontravam prazer em me rotular, em me chamar de nomes que me machucavam profundamente. Diziam que eu parecia uma barata descascada, que eu era a loira do banheiro. E eu cresci sem identidade, sem pertencimento, sem sentir que realmente tinha um lugar no mundo. Eu não era chamada pelo meu nome, eu era chamada pelo que achavam que eu representava. E isso me acompanhou como uma sombra silenciosa durante muitos anos. Quando a adolescência chegou, eu imaginei que as coisas mudariam. Achei que finalmente encontraria a amizade verdadeira, mas o que encontrei foi algo ainda mais doloroso. As meninas que se diziam minhas amigas não estavam comigo por quem eu era, mas por quem estava ao meu redor. Eu tinha um primo mais velho, muito bonito, e ele andava com amigos igualmente atraentes. Sempre que ele me encontrava na escola, em festas simples ou nos bailinhos da cidade, ficava ao meu lado, conversava comigo, me protegia de certa forma. Era então que elas surgiam, se aproximavam, riam, fingiam carinho,
E eu, ingênua, acreditava que era amada. Com o tempo, isso ficou ainda mais claro. Quando consegui bons empregos, conquistas que exigiram esforço, dedicação e estudo, aquelas mesmas meninas diziam que eu só tinha sido contratada por causa da minha aparência. Nunca pela minha capacidade, nunca pela minha inteligência. Aquilo foi me quebrando por dentro. Eu me tornei uma adolescente solitária, insegura e profundamente triste. Passei a acreditar que eu não tinha valor algum além daquilo que viam por fora. Foi nessa fase que me apaixonei. O rapaz que hoje é meu marido já era observado por uma das poucas meninas que ainda me toleravam por perto. Eu sentia ciúmes, medo, inferioridade. Minha autoestima era tão baixa que eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, constantemente julgada. Até que um dia minha mãe me chamou para conversar. Com a simplicidade de quem ama de verdade, ela me disse para parar de viver em função do olhar dos outros. Disse que enquanto eu buscasse aceitação, jamais encontraria paz. Aquilo me despertou. Eu me afastei das meninas, deixei de frequentar os mesmos lugares e decidi focar em mim. Foi quando consegui o emprego dos meus sonhos e, junto com ele, novas amizades, mais leves, mais verdadeiras. Algum tempo depois, aquele rapaz me procurou. Disse que sentiu minha falta, que percebeu minha ausência no meio das outras e que, como nenhuma delas soube dizer como eu estava, ele resolveu me procurar pessoalmente. Mesmo assim, minha mente machucada insistia em dizer que ele só queria se aproveitar de mim. Eu não conseguia acreditar quando ele dizia que me achava linda, que estava apaixonado, que me admirava. Ainda assim, ele permaneceu. Ele me ajudou mais do que imagina. Foi ele quem começou a me ensinar, pouco a pouco, a me valorizar. Mas as recaídas vinham. Sempre que eu tentava me aproximar de alguém, sempre que buscava apoio feminino, era ignorada. Aquilo me fazia voltar ao fundo do poço emocional. Foi então que começamos a participar das reuniões da Renovação Carismática Católica. E ali, algo diferente aconteceu. Naquele ambiente, eu encontrei pessoas que me acolheram sem exigências. Me senti amada, vista, respeitada, sempre fui vaidosa, e isso era motivo de crítica no passado. Ali, não. As novas amigas achavam bonito, pediam dicas, riam comigo. Fui me envolvendo cada vez mais com o grupo, com o núcleo da igreja, mas nem todos olhavam para mim com bons olhos. Eu percebia. Havia olhares tortos, julgamentos silenciosos, aquela sensação antiga de não pertencer. Até que chegou o dia de um encontro de oração. O salão estava cheio. O coordenador conduzia um momento intenso, falava sobre amor, sobre entrega, sobre o carinho de Deus. Em determinado momento, ele pediu que todos dessem um abraço de Jesus na pessoa ao lado. Eu, carregando bloqueios antigos, permaneci parada, esperando que alguém viesse até mim. Estávamos de olhos fechados. Abri os meus por um instante e vi que todos já tinham seus pares, seus trios. E eu estava sozinha. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Pensei comigo mesma que ali seria diferente, que ali eu não passaria por aquilo outra vez. Me abracei sozinha, fechei os olhos e comecei a chorar em silêncio. Pedi a Jesus que recebesse o meu abraço, já que ninguém mais o faria. Foi então que senti algo estranho, uma presença, alguém se aproximando. Mesmo de olhos fechados, eu senti. De repente, senti meus braços sendo delicadamente afastados, como se alguém insistisse para que eu os abrisse. Abri os olhos, confusa, e não havia ninguém à minha frente. Fechei novamente. Então senti um abraço, suave, real, acolhedor. Mesmo com meus braços ainda cruzados, eu sentia aquele abraço como nunca havia sentido antes. Abri os olhos outra vez. Ninguém. Fechei-os, tomada por um misto de medo e paz. Foi então que ouvi uma voz. Não sei explicar de onde vinha nem como, mas era doce, serena, profunda. A voz disse: "Eu te amo, minha filha querida." Naquele instante, eu soube. Eu entendi. Era Jesus.
Eu desabei. Chorei como nunca havia chorado. Chorei de dor, de alívio, de cura. O coordenador interrompeu a oração. Algumas pessoas se aproximaram para me abraçar, mas eu não quis. Eu já tinha recebido o abraço mais verdadeiro e mais cheio de amor que alguém poderia receber. Naquele momento, algo foi curado dentro de mim. Desde então, nunca mais senti necessidade de permanecer ao lado de pessoas que não me respeitam. Tenho poucos amigos hoje, mas são pessoas que somam, que acrescentam, que nunca me diminuem. Nunca contei esse testemunho a ninguém. Por muito tempo achei que fosse coisa da minha cabeça, uma sensibilidade exagerada. Mas hoje entendo que aquela tristeza foi embora naquele dia e que aquele abraço mudou minha vida. Se alguém que ouvir essa história estiver se sentindo invisível, rejeitado ou pequeno, lembre-se, ninguém é melhor do que você. E Jesus te ama exatamente do jeito que você é. Peça a Ele, e Ele te mostrará pessoas que te amarão sem que você precise implorar por afeto.